todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais essa aula ao vivo da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina e estou aqui acompanhada pela intérprete de Libras, Amanda. Seja bem-vinda, Amanda, à nossa aula. E também espero vocês aí na interação com o chat. Temos aqui nossa querida professora Isabel Borges nos acompanhando. Pode falar, professora, tudo bem? Tudo bem, olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mas eu gostaria já de deixar um recadinho, né? É hora, pessoal, de pegar o celular, apontar aí para a TV, né? E vocês vão ver aí um QR Code para quem tem o celular Android. Então baixem aí, porque é com essa interação que a gente vai poder conversar, eu vou poder acompanhar vocês aqui, passar para a professora Carol as perguntas de vocês, as dicas, né? O nome de vocês, a escola que vocês estão falando, mas também se você tem o celular iOS, então agora é o QR Code para quem tem iOS, baixem e estamos aguardando vocês aqui na interação. Conto com todos vocês. Vamos lá, Carol. Joia, professora. E olha só, gente, a gente vai fazer uma retomada aqui, né, das nossas últimas aulas sobre evolução, porque essas últimas aulas são importantes para a nossa continuação aqui, né, com o nosso assunto dessa semana, que é diversidade e herança genética, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Então, o que vocês viram na aula passada, né, com a professora Isabel? Vocês viram, vocês conheceram o Lamarck, viram a lei do uso e desuso, lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né, que é essa lei que é subsequente aí à lei do uso e desuso, e também algumas evidências da evolução. Então, vamos fazer um resgatezinho dessa última aula para a gente continuar aqui nosso assunto, tá certo? Vamos lá. Então, ó, fixismo e transformismo, né? O que é isso, prof? O fixismo vem de quê, gente? Vem de fixar, né? De fixo. Olha só, as pessoas até a metade do século XIX, elas acreditavam que as espécies eram imutáveis, ou seja, as espécies não mudavam, né? Elas continuavam ao longo dos anos da mesma forma, tá? Então, isso ficou, né, até quase agora, né, no século, metade do século XIX, estamos no século XXI. E aí, o que aconteceu? No finalzinho do século XVIII, já começou a vir outra vertente, né? Outro grupo de pensadores que começaram a falar assim, gente, como é que pode, né? Esse tempo todo que as espécies animais, vegetais e nós, seres humanos, estamos aqui, nunca vai haver nenhuma mudança. Será que é assim mesmo? E aí surgiu essa história do transformismo, que é o quê? É a parte, né, do pensamento inicial da evolução, tá certo? Lembrem-se que evolução é a transformação das espécies ao longo do tempo, tá certo? Então, essa ideia do transformismo foi surgindo aí no final do século XVIII, né? E aí, muitas pessoas depois começaram a acreditar nisso e a pesquisar mais, né? Fazer observações, tá bom? Então, no transformismo, né, que são as primeiras ideias evolutivas, o que é que eles pensavam, né? Primeiro, seres conhecidos nem sempre existiram. Então, os animais, os vegetais, todos os organismos que eram conhecidos na época, será que eles estiveram aqui desde sempre? Desde o início do nosso planeta, né? Não, não era assim. Então, ó, seres conhecidos nem sempre existiram. Segunda coisa, outros seres nem sempre tiveram a mesma forma. Eles foram, né, mudando ao longo do tempo, tá certo? E a terceira coisa é que muitos vão deixar de existir. Ou seja, aquelas espécies, elas não vão surgir, não estão aqui, né, desde o início do universo e também não vão perdurar até, sei lá, se um dia vai acabar. Mas se acabar, será que ela vai perdurar esse tempo todo no planeta e sem haver nenhuma mudança? Não. Então, as ideias evolutivas, né, começaram com essas três características aí. E permanecem até hoje, né, gente? Porque elas são verdadeiras, tá certo? Então, ó, Lamarck foi super importante nessa caminhada aí, nesse início da caminhada da evolução, né? Então, o que acontecia?
Lamarck ele começou a acreditar nessa história de transformação das espécies. Realmente, as espécies se transformam. Mas a base dessa ideia dele é que era um pouquinho diferente da que Darwin teve, da que Wallace teve, né? O que é que ele pensava? Ele pensava que essa evolução ela era uma escalada para a complexidade dos organismos. Então, ele achava que as espécies começavam bem simples, né, bem primitivas, e elas iam evoluindo para se tornarem mais complexas. Será que isso é o que acontece, gente? Será que essa complexidade é o que torna uma espécie, né, ser mais adaptada do que a outra? Não, né? Não tem nada a ver com complexidade, tá? Então, para a gente entrar aqui nessa história da primeira lei de Lamarck, a gente tem que observar o seguinte. Ele falava que alterações ambientais, ou seja, se um organismo está vivendo ali naquele ambiente e começa a mudar o ambiente dele, né? Seja climaticamente, né? Regime de chuvas, qualquer alteração que tiver no ambiente vai fazer o quê? Vai mudar a necessidade dos indivíduos, né? De qualquer espécie que está vivendo ali. Então, o indivíduo ele vai ter que mudar o seu hábito para a sobrevivência, tá? Isso vai forçar ele a mudar para poder sobreviver ali naquele ambiente. Mas será que se o ambiente muda, pessoal, adianta a gente pensar assim, eita, agora eu preciso mudar de cor, eu preciso ficar branco para poder ficar aqui, ó, camuflado no ambiente que eu vivo, porque eu vivo no Ártico, eu vivo no gelo. Eu vou ter que ficar branco, senão eu vou morrer. E o que adianta, a gente pensar desse jeito, né? Então, não existe essa história de forçar o indivíduo a mudar. Não é com a força do pensamento, né, nem com a vontade dele. Não é, professora Isabel, que ele vai mudar, entendeu? Então, essa ideia de Lamarck tem esse probleminha aí, tá certo? Então, além disso, né, da mudança de hábito, então isso quer dizer o quê? Que se ele mudar de hábito, às vezes ele vai utilizar mais os braços, mais o pescoço também, né? No caso da girafa. Quer falar um pouquinho sobre esse exemplo, professora? A questão aí também, antes do exemplo, Carol, é que no caso de Lamarck, ele pensa, né? Ele pensava, quando a gente diz ele pensa devido aos escritos que ficaram, é que ele sempre coloca que o ambiente induz a modificação. Isso. Então, ele está mostrando aí que essa necessidade de modificação é responsabilidade do ambiente. Então, foi o ambiente que promoveu esse conjunto de mudança. Isso é uma pressão ambiental, isso, né? Uma pressão de mudança. Né? E aí ele coloca aqui a questão aí das girafas, que é um exemplo assim que vocês vão encontrá-los em tudo que é livros e também se vocês fizerem uma pesquisa na internet vai aparecer logo esse desenvolvimento, né? Que para Lamarck é a questão aí desse desenvolvimento a partir dessa uso, né, professora? Isso. No caso, o pescoço aí, né? Então, esse pescoço da girafa, gente, essa lei do uso e desuso de Lamarck, né, que é o nome que ele deu para essa primeira lei dele, é o seguinte. Então, as partes que os animais, os indivíduos, né, de cada espécie utilizassem mais, elas seriam mais desenvolvidas. E as partes que utilizassem menos do seu corpo, né, partes do corpo, tá? Que utilizassem menos, elas seriam menos desenvolvidas. Então, no caso das girafas, se a girafa precisa muito do seu pescoço para poder alcançar o alimento dela lá na árvore, né, a folhagem das árvores, então, esse uso, né, contínuo, né, professora, ia fazer com que esse pescoço se alongasse mais, tá? Aí, uma consequência dessa lei de uso e desuso, pessoal, é o quê? A transmissão ou herança dos caracteres adquiridos. Então, se essa girafa, ela adquiriu esse caráter, né, do pescoço alongado por conta da vivência dela ali naquele ambiente, né, precisando alcançar a folhagem da árvore, uma folhagem que está muito alta, né? Então, ela adquiriu esse pescoço por conta dessa pressão ambiental, certo? Aí, ela passaria esse caráter, essa característica adquirida para frente, né? Para a prole dela. Então,
essa segunda lei aí da transmissão dos caracteres adquiridos é isso. O indivíduo adquiriu aquele caráter, né, aquela característica ao longo da vida dele, e aí ele passaria para frente. Mas isso aí não é correto dizer, né, professora? Se a gente pensar em termos genéticos. Vamos começar a pensar, né, primeiro, fazer uma caminhada, né, Carol? Vamos pensar primeiro como Lamarck. Mas aí a professora Carol já está dando algumas pistas, né? Que isso não é bem assim, mas precisamos também valorizar que foram os primeiros pensamentos, foram as primeiras ideias. Eu estou sempre também na defesa, viu, Carol, de Lamarck. Mas tem que ficar na defesa de todos os pesquisadores, principalmente os antigos. Isso, porque ele traz as primeiras ideias. Tá. E a gente tem que ver a ciência como uma construção e reconstrução simples. Perfeito. Então, a ciência não tem um ponto final. A ciência tem reticência. E contamos com vocês, né, futuros cientistas, para dar continuidade a essa ciência. Porque se não fosse aquele que deu a primeira ideia, né, professora? É muito fácil você falar da primeira ideia, né? E muitas vezes essa ideia, ela assusta, porque ela traz uma mudança muito grande, né? Então, eu vou até falar disso lá na frente, né? Com essa questão de Wallace e Darwin, quando eles vieram com essas características da seleção natural, porque não foi bem aceito, viu? Não foi muito bem aceito pela comunidade científica na época, mas hoje Darwin é aclamado, né? Por conta dessas considerações que ele fez a respeito da evolução. Então, vamos lá. Para a gente ver aqui rapidinho, porque a professora Isabel já viu isso também com a professora Cláudia, né, com vocês. Características compartilhadas indicam o quê? Que nós viemos de um único ancestral, um ancestral comum. Todos nós, quando eu falo nisso, somos os seres vivos, né, gente? Não só seres humanos. Então, ó, aqui nós vemos características homólogas. O que é isso, né? Então, partes do nosso corpo que nós compartilhamos com outros seres, né? Então, aqui, ó, acompanha aqui comigo, vê só. Temos aqui cada cor de um conjunto de ossos diferentes, né? As carpais, a una, o rádio. Então, esses ossos, eles são compartilhados, né? Pelos humanos, pelo cão, ó, isso aqui é a pata do cão, tá? Pelo pássaro, a asa do pássaro. E também aqui, ó, na nadadeira de uma baleia. Então, é muito importante quando a gente encontra essas características semelhantes entre outros seres, tá? Isso diz pra gente que nós, provavelmente não, né? Nós viemos de um ancestral comum, porque a gente herdou essa característica aí em comum, tá certo? Outra coisa importante é a biologia molecular, os seres mantendo aí o mesmo material genético, que é o DNA, né, pessoal? Lembra disso? Códigos genéticos semelhantes entre os seres, tá? E mesmo processo de expressão gênica, tendo aí a tradução e a transcrição, que a gente já viu em algumas aulas aí para trás, né? E aí, ó, só para a gente dar um exemplo dessa herança aí da biologia molecular, temos os genes homólogos. Por que a gente fala de gene homólogo, né? Porque são quando duas espécies ou mais espécies apresentam aquele mesmo gene, né? Porque eles herdaram de um ancestral comum. Então, olha o exemplo aqui que interessante. Nós temos galinha, vaca, macaco e nós, seres humanos. Então, todos esses seres aí compartilham de um mesmo gene, que é o gene que codifica a insulina. Tão importante aí, né, para equilibrar o nível de açúcar no nosso organismo. Então, gente, olha que coisa, né? Animais, né, que visualmente são tão diferentes, né? Mas a gente compartilha muitas características com eles, tá certo? Nem que seja um tipo de gene aí, que é chamado de gene homólogo, tá? E os fósseis são importantíssimos, né, pessoal? Aquelas impressões, né, que ficaram ali nas rochas sedimentares, né, de restos de animais, restos de vegetais. E aqui, esse exemplo em especial, ó, ele conta toda uma historinha. Se vocês observarem essa figura, a gente vê aqui a história evolutiva, né, dos cavalos. Olha só, o corpo inteiro, ó, que foi encontrado aqui dessa espécie, da outra. Veja só, gente, aqui do mais antigo, né, para o mais recente, tá? Então, o tipo, ó, do crânio, as patas. Então, pessoal, os fósseis são super importantes para a gente marcar aí essa questão da evolução.
Aí pronto, vamos começar aí a falar de como iniciou essa teoria da evolução, viu, professora Isabel? Vamos ver aí essa história do Darwin, do Wallace também. Eu quero que a senhora comente já, tá certo? Tá bem. Então, eu quero só dar uma palavrinha aqui, Pode Carol. falar. Bem-vindo aqui a Pedro, né? Opa! Pedro está aqui já interagindo conosco. Muito bem-vindo, Pedro. E coloca aí, Pedro, qual é a tua escola e começa já aí a participar aí da aula, colocando algum comentário, viu? É só para registrar aqui. Pedro já entrou. Pedro, fala com a gente, diz de onde tu estuda, né? Onde é que tu vem aí, né? Fala o teu bairro também. Participa com a gente, tá, Pedro? Venha, fica à vontade. Aí, gente, então, continuando, quando Thomas Malthus, que foi um cientista também que, né, observou muito essa questão evolutiva, né? Ele estava falando em ensaio sobre o princípio da população. Era um livro dele que ele publicou na época, e ele falava muito sobre crescimento rápido da população humana versus o quê? Lenta produção de alimentos. Então, se existe uma produção de alimento lenta e um crescimento rápido da população humana, ele está querendo dizer o quê? Que vai chegar um dia que vai acabar, né? A comida vai ser escassa e provavelmente boa parte da população humana vai passar fome, né? E aí, lendo esse ensaio, né? Isso aí, gente, já está, ó, começando a falar de seleção natural. Aqueles seres humanos que tiverem a oportunidade de conseguirem se alimentar numa situação dessa, vai conseguir perdurar, né? Mas e aqueles outros que não tiverem essa chance, né, de se alimentar, começarem a passar fome? Não vão conseguir sobreviver. Então, ó, a seleção natural já está atuando aí, né, nos seres humanos, né, nesse caso, né, professora? E aí, o que aconteceu? Ao mesmo tempo, o Wallace e Darwin, os dois começaram a ter essas ideias, né? Depois de lerem Malthus também, né? Começaram a pensar sobre isso. Quer falar um pouquinho, professora? Eu quero falar dessa ciência a muitas mãos, né? Incentivando aqui a todos na questão da pesquisa. Então, vejam que existe um primeiro que começa já a fazer os registros, um registro ainda muito primário, muito simples, né? Para o que está sendo construído, o que vai ser construído. E aí, né, eu quero lembrar vocês que nessa época não existiam redes sociais, então eles não tinham como se comunicar, às vezes estavam em ambientes muito distantes e um não tinha acesso ao que o outro estava pesquisando ou que o outro estava estudando. Então, vejam também a questão da vantagem dessa globalização, onde hoje o que estamos fazendo aqui, né, a nossa escola mesmo, ela está aberta para o mundo. Ela está sendo construída para todos os alunos da rede municipal do Recife. Mas qualquer, né, pessoa no mundo pode acessar a partir aí do YouTube. Então, esse primeiro momento que eu gostaria de falar é a respeito dessa ciência. A ciência feita a várias mãos, a vários pensadores, cada um contribuindo e trazendo, né, uma construção mais elaborada à medida que os anos vão se passando. Perfeito, professora. É isso aí. Super importante, né? Essa história da ciência feita a muitas mãos. Gostei dessa expressão, viu, professora? Mas então, aí, gente, o Wallace e Darwin, eles começaram a pensar sobre isso, né? E a escrever sobre essas questões, né, evolutivas e de seleção natural juntos. Eles viveram na mesma época, mas não juntos porque eles se conheciam e estavam ali escrevendo, né, ao mesmo tempo. Não, cada um no seu lugar, né, tiveram os mesmos pensamentos, basicamente. E aí, até que um dia o Wallace mandou uma cartinha para Darwin, né? E aí, ó, na cartinha estava lá escrito processo de seleção natural. Gente, quando Darwin leu aquilo, ele pensou, meu Deus, eu e o Wallace tivemos as mesmas observações, as mesmas impressões e escrevemos, né? Então, os dois, né, num congresso, né, num encontro da Sociedade Linneana aí em Londres, em 1858, Darwin foi lá e publicou o seu trabalho, né, Teoria Evolutiva com base na seleção natural, tá? E aí, desse trabalho, a princípio, né, surgiu o livro que é famosíssimo, né, esse livro de Darwin, A Origem das Espécies, em 1859, tá? Então, quais foram as conclusões desses dois? Porque Darwin ficou muito conhecido, mas o Wallace também teve uma mãozinha aí, né? O Wallace também teve essa participação.
quais foram as conclusões deles, né? Que a seleção natural, ela é a diversificação e a adaptação das espécies ao longo de várias gerações, que as espécies semelhantes descendem do mesmo ancestral, né, de um ancestral comum, e que essas espécies elas foram divergindo, ou seja, elas foram se separando aí, né, e acumulando características que vão diferenciar uma espécie da outra. Preste atenção nessa história aí, dessa divergência aí, né, dessa separação dessas espécies e desse acúmulo de características, porque isso tem a ver com o que a gente vai falar já já. Eu queria que a professora Isabel falasse dessa questão aí pra gente, professora, essa questão das argolas no pescoço, né, essas africanas, né, essa tribo que elas vivem, né, que tem essa tradição. Carol, eu não sei se os nossos alunos já tinham visto isso antes, né? Já tinham visto falar em alguma aula de história, em algum filme, em algum documentário. É muito interessante a gente saber e conhecer também outras culturas. Então, a primeira coisa que a gente deve ver em relação à questão é que nós estamos aprendendo outras culturas a partir do enunciado da questão. Quero lembrar aqui, quando tiver uma atividade pessoal, lê o enunciado. Né? Eu sei que tem alguns alunos que vão dizer, mas professor, o enunciado é muito longo, eu já vou ver lá no final o que é que está pedindo. O enunciado apresenta pistas de como vocês encontrarem a melhor resposta. E essas pistas, elas vão, vocês vão também, no momento da leitura, aprender alguma coisa. E aí a gente está aprendendo, em primeiro momento, a questão da cultura, a cultura desse povo. Por que que eles faziam isso, né? Eu acho que a gente começa a ter curiosidade. Por que essa tribo asiática ela tinha esse hábito? E com esse hábito, o que estava acontecendo com o corpo dessas mulheres? Então, eram colocadas argolas e mais argolas e argolas. Aí o grande questionamento é, como é que a gente consegue ver isso nas gerações futuras? Isso. E aí tem a questão para a gente poder discutir, né, Carol? Como é que a gente vai ver essa questão e como é que vamos fazer essa escolha? Diante dessas opções que você colocou aí. Pois é, diante, gente, dessa história toda, né, que a gente contou para vocês sobre as teorias de Lamarck, de Darwin, Wallace. Olha só, então essas moças, né, essas mulheres de algumas tribos lá da Ásia, eu acho que na África também deve ter alguma tribo dessa, mas enfim, elas colocam argolas no pescoço e aí esse pescoço ele vai ficando cada vez mais longo, né, por conta dessa pressão aí, né, na coluna, desde novas também. Então, ó, vocês acham que os filhos dessas mulheres já vão nascer com o pescoço mais alongado, já que é uma tradição que vem aí de séculos, pessoal? E de qual teoria que a gente está falando? O que é que vocês acham aí? E aí, hein, professora? Alguém já comentou alguma coisa sobre isso aí? Pedro está colocando que acha que é a letra C. Acha que é a letra C. Tu acha que é teoria de Wallace, Pedro? Pedro tá aqui apostando na letra C. Menino, e essa questão aí dessa moça tem a ver também com aquela girafa. Tu não acha não, professora? Com certeza. Eu acho que tem a ver com a história da girafa também, hein, Pedro? O que é que tu acha? Pedro tá aqui curioso, esperando a resposta para saber se acertou ou se errou, né, Pedro? Pedro, vamos ver aqui, ó. Teoria de Lamarck, Pedrinho, olha só. Lembra daquela história da girafa, né? De quanto mais você utiliza, né, aquele órgão, mais, né, ele vai se desenvolver, não sei o quê. Então, nesse caso aqui, essas mulheres, né, da tribo, elas colocam esses colares e vai forçando aqui a coluna, né, esse pescoço vai aumentando, tá? Então, tem a ver com a teoria de Lamarck, tá certo? Lei do uso e desuso, né, professora? Pois é. E essa outra aqui, ó, professora Isabel, o urso polar é branco porque vive na neve? Ou o urso polar vive na neve porque é branco? Eita, essa é complicada, hein? Essa é difícil, professora, tu acha? Eu vou aqui, né, esperar Pedro, o que é que ele vai botar para essa, né? Mas vou dar uma dica, porque essa tem uma bem parecida, Carol, que é a do gafanhoto, né? Sim. O gafanhoto é verde porque está na grama, Sim. Ou o gafanhoto, né, está na grama porque é verde. Então, é bem parecido com essas duas afirmativas aí. Lembrando que essa afirmativa, pessoal, para quem está respondendo,
você vai escolher se a afirmativa A é de um estudioso e se a afirmativa B é de outro estudioso, né? Isso, tem duas... Então, as afirmações... Isso. Pode falar, Carol. Tem dois cientistas aí, né, evolucionistas, e cada uma da A ou da B, cada uma dessas letras, representa aí, respectivamente, um desses pesquisadores. Espera só um pouquinho que Pedro está respondendo, viu, Carol? Pedro está respondendo tá, aí. Vai aí. Pedrinho, o que é que tu acha, hein? É muito interessante isso aí, né? Eita, o que será, hein? O urso polar é branco porque vive na neve? Ou o urso polar vive na neve porque é branco? Já temos a resposta de Pedro. O que foi que ele Vamos disse? ver Pedro agora. Eu estou torcendo por você, Pedro. Estou aqui na torcida. Pedro está colocando que para essa questão agora, ele aposta na letra A. Lamarck e Darwin. Será, Pedrinho? Vamos ver. Acertasse, vice Pedro. É isso mesmo. Agora tu pegou direitinho essas teorias, né, professora? Isso. O urso polar é branco porque vive na neve? Não, né, gente? Aí é Lamarck, né, aquela história de estar na pressão do ambiente, né, características ambientais vão mudar as características do indivíduo. Não é bem assim, né, amores? E o urso polar vive na neve porque é branco, né? É a seleção, né? A seleção natural aí atuando, né, gente? Um urso que não é branco e vive na neve, a probabilidade dele ser caçado por algum motivo, né? De sofrer essa pressão ambiental aí e chegar a ser extinto é muito maior do que o branco, tá certo? Gostei aí. E aí, gente, só para dar um gostinho da próxima aula aí, porque a gente vai já começar nessa história da especiação, que é o quê? É o processo de formação de novas espécies. E o que é que acontece nessa especiação, ó? Na variabilidade, né, indivíduos da mesma espécie são diferentes entre si. Então, se você pensar direitinho, os teus pais, né, vamos dizer que você tem um irmão que é do mesmo pai e da mesma mãe. Se essas características não variassem de um indivíduo para outro da mesma espécie, você seria igualzinho ao seu irmão. Não é verdade, professora? Isso mesmo. É verdade, entendeu? Então, assim, existe essa característica aí, né? Que para haver a especiação precisa ter essa variabilidade. A segunda aqui, ó, atuação do processo de seleção natural, né? Então, se você é aquele indivíduo que tem a adaptação aí, né, para sobreviver àquele ambiente, a probabilidade de você passar para frente é muito maior do que a de indivíduos que não tem não herdou, né, na verdade, essa característica que te faz ser mais adaptado, tá certo? E o isolamento reprodutivo. O que é isso, prof? Isolamento reprodutivo. Quando duas populações da mesma espécie vão se tornando diferentes entre si. Então, por que isso vai acontecer, né? Essa mudança aí na mesma espécie vai começar a ter coisa diferente. Por quê? Algumas coisas acontecem, né, pessoal? Ó, nesse isolamento aqui reprodutivo, também pode acontecer o isolamento geográfico, tá certo? Então, isso aí a gente vai comentar amanhã, né, na próxima aula. Aguardem, quero vocês todos participando aí. Pedro, obrigada pela tua participação de hoje, tá? E aí, ó, o que é que a gente viu na aula de hoje? Revisitamos essas propostas de Lamarck, vimos as evidências da evolução, o Wallace Darwin. Professora, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima aula. Legal, pessoal. Obrigada também, Carol. Vamos estar juntos na próxima. E aí eu tomo um recadinho para Pedro e para todos que estão nos vendo, é que convide outros amigos para vir aqui fazer essa interação. Foi muito legal hoje, né? Foi jóia, gostei demais. Até a próxima então, pessoal. Até a próxima, gente. Tirem as dúvidas com seus professores da escola de vocês, tá certo? Tchau, tchau.